muita vitória durante essa campanha. Eu até contei no testemunho, né? Meu filho mudou lá para casa, né? No começo do ano, foi do ano passado, não foi? Ano passado, entendeu? E muita gente dizia, se eu fosse você, botava eles para fora, pedia para eles ir morar de aluguel, não aceitava. E como a irmã Júlia falou, meu filho, ele foi criado na casa do Senhor. E antes dele nascer, eu profetizei. Eu não era nem crente, irmão. E eu pedia para o Senhor, que eu queria 2 filhos, porque eu via na minha irmã muito filho. Aí eu dizia, Senhor, eu quero 2 filhos, um casal de filho. E Deus me deu um casal de filho. E ali eu criei nos caminhos do Senhor, né? Eles vieram para cá, aceitar minha filha mesmo, morou com a minha mãe uns tempos, e depois veio para mim. Hoje a minha filha mora em São Paulo, né? E hoje meu filho morava aqui em Brasília, e mora em Brasília. E ele foi passar uns tempos comigo. E quando ele chegou lá em casa, ele com a esposa dele, porque todo mundo diz que sogra, né, é difícil, né? E eu também sou um pouco difícil, eu reconheço, irmão. Mas ali eu falei, Jesus, eu não vou brigar com a minha nora, eu não vou brigar com o meu filho, vou aceitar e fazer de tudo, irmão. Às vezes eu chegava em casa, ela estava no final de semana, ela se trancava no quarto, né? Parecia visitante, né? E eu fazia o almoço, fazia tudo, e batia no quarto e falava assim, vem almoçar, né? E muita gente às vezes não gostava e ficava falando, para me botar, pedir para ele sair. Eu falei, eu não vou pedir para ele sair, porque ela já tinha sido mandada embora da casa da mãe dela, porque a mãe dela já tinha botado ela até na justiça. Então como é que eu ia fazer isso, irmão? Não, de maneira nenhuma. Eu amava meus netos como eu amo meus netos, né? E ali eu fiquei orando, pedindo ao Senhor nessa campanha, coloquei no bilhetinho, né, no pedido que a irmã Júlia bota dentro do envelope, ali eu fiz, pedi as irmãs para clamar, a irmã Cláudia clamando, outras irmãs clamando, eu creio que as irmãs estavam clamando, e ali, irmão, eu falei, antes que findar essa campanha, eles vão sair daqui. Se for para eles sair, eles vão sair. Se não for, Jesus, está nas tuas mãos. E eu estou fazendo lá em cima, irmã, e ali eu tinha determinado que era para fazer a obra do Senhor amanhã com Deus. Eu vim de Itaguatinga e vi numa irmã que ela fazia esse trabalho, ela morreu fazendo esse trabalho. E quando é coisa de Deus, você copeia. E ali eu fui ali, Jesus, eu vou fazer isso na minha casa, quando o Senhor me dá um lar, eu vou fazer isso. E fiz, irmão. E eles queriam morar lá em cima. Eu falei, não, Jesus, ele não vou deixar eles morar em cima, nem que eles morem aqui embaixo, porque tem espaço, mas em cima vocês não vão morar. Ai, mas quando eu falei assim mesmo, foi que ela se levantou. Mas Deus é tão lindo e maravilhoso, irmão. Quando foi um dia eu estava sentada, entregando um propósito, né, uma segunda-feira, e vim para cá, até falei, antes de eu vir para cá, e ali meu filho chegou de noite e falou assim, mãe, nós alugamos um lugar. Quando ele falou, eu já estava pedindo, irmão, a bênção foi tão grande, que eu fiquei toda me tremendo. Eu falei, será, Jesus? E o Senhor fala como o Senhor falou com a irmã Júlia. O Senhor falou assim, não existe será. Eu vou dar vitória. Meu irmão, para a honra e glória do Senhor, quando foi o final de semana, eles pediram as coisas, arrumaram as coisas, tudinho, e foram morar no aluguel. Então, irmão, para a honra e glória do Senhor, ai, Marcelina, era melhor estar morando com você, mas foi o Senhor, irmão, que fez, porque o pai, diz na palavra de Deus, que o pai, quando procura outra família, ele deixa pai e mãe, e nós temos que abençoar os nossos filhos, pode onde eles estiverem, onde eles estiverem, eu abençoo eles estão lá, irmão, para a honra e glória do Senhor, saíram sem briga, sem contenda, entendeu? Não teve contenda, minha nora saiu em paz, né, e hoje a gente vive muito bem, não teve contenda nenhuma. Então é melhor a gente buscar o Senhor, pedir o Senhor, porque nessa campanha, se tiver outra campanha, pois eu vou fazer em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus é um Deus fiel, né, irmã Célia? Depois das Kézia louvando o Senhor, vamos ouvir a irmã Marilene? Salve a igreja com a paz do Senhor. Está tão difícil pra mim.
Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Eu te louvarei em meio à provação, em meio às lutas. Eu te louvarei, venha o que vier. Eu te louvarei teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Fica de pé, Ivonete. Sabe o que Deus diz nessa tarde? Que isso aí não é nada. Sente, abraça ela. Deus está falando nessa tarde que esse problema para ele não é nada. E nesse abraço você está recebendo uma vitória. Receba a vitória aí nessa tarde. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que promete e Ele cumpre. E nesta tarde Ele vai fazer algo na tua saúde. Porque Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que liberta. E Ele diz mais: não te cales. Não fique calada por este problema. Mas clame mais ainda. Louvado seja este Deus. Vamos ouvir a irmã Marilene. Depois da irmã Marilene, o nosso pastor vai fazer a apresentação. Estamos todos de casa, né? Depois a irmã Sueli vai louvar a Deus para nós tirar a oferta. Você quer falar antes da oferta? Aí você fala um beijinho na flor, tá bom?
Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Cansados, feriado longo. Primeira carta de Pedro 5, e o versículo 8 e 9 vai nos dizer: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós sabemos que caminhada não é fácil. A oração, a vigilância tem que fazer parte da nossa vida, porque quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais o adversário ele se levanta para tentar nos acusar, nos envergonhar. Mas quem permanece na presença do Senhor vence todas essas coisas. Já foi falado aqui que às vezes a pessoa pensa em desistir. Irmão, por que pensamos em desistir? Porque quanto mais doamos, mais parece que tem perseguições. Quanto mais fazemos, quanto mais ajudamos, mais se levanta contra nós. Mas o nosso alvo é o céu. Deus é maior. São desafios que precisamos vencer. Muito momento que nós vamos chorar no secreto. Muitas vezes as palavras, as perseguições nos machucam muito. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo, os antepassados também passaram. Eles venceram. Nós também nos vamos vencer. O inimigo é tão sagaz, irmão, que ele fica dentro da igreja tentando, as pessoas que não estão na presença. Que quando a presença do Senhor, quem faz parte é o Espírito Santo. Mas tem pessoas que são perturbadas. E eles vêm para botar essa confusão entre o meio do povo de Deus. Na família também não é diferente. Às vezes começa a colocar uma contendinha, uma coisinha no meio da família para tirar a paz. E às vezes, mas nós estamos orando tanto, buscando tanto, por isso que a vigilância é importante. No casamento não é diferente na vida familiar. Não é diferente, porque ele vai lutar, ele não quer ver você feliz. Mas quando nós temos esta palavra, nós repreendemos no nome de Jesus, que toda acusação ela tem que bater em retirada em nome de Jesus. Toda palavra contrária contra a nossa vida, contra a nossa casa, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Porque a nossa casa, a nossa família pertence ao Senhor. Porque quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Deus vai cuidar de mínimos detalhes da nossa vida, da nossa história. Então não se preocupe com essas coisas, vai fazer parte da nossa história, da nossa caminhada. Mas continua caminhando e olhando para o alto, com uma certeza de vitória. Ainda que possa tentar nos parar ou nos calar, o Senhor está dizendo, não cale, não pare, continua caminhando, continua caminhando. Você vai conseguir vencer. Esta luta vai passar, esta provação o Senhor vai cessar, e a vitória vai chegar na tua casa, na tua família. No nome de Jesus. No nome de Jesus. É tarde de vitória. Graças a Deus que estamos aqui. Eu pensei que eu não ia nem dar tempo de chegar. Meu esposo estava trabalhando e ele chegou e graças a Deus deu tempo de estarmos aqui. É bom, irmão, estar na casa de Deus, porque aqui nós se reunimos para adorar e recebemos do Senhor também. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A Vanessa com um beijo na flor, que a hora já voou. Mas hoje só alguns que não falaram. Boa tarde, Pai Senhor. Salmo 20, capítulo 7. Uns confiam em carro, outros em cavalo,
mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Obrigado pela oportunidade. Nosso pastor, fazendo as apresentações, nós vamos recolher a oferta nesta hora. A paz do Senhor, irmãos. Bom nós estarmos nessa tarde na casa do Senhor, né? É o melhor lugar. Eu sempre falo que tem 2 lugares que nós precisamos ter paz, que é a igreja e a nossa casa, né? Se nós não temos paz na igreja ou na nossa casa, dá difícil para viver. Mas então nós precisamos buscar isso, tanto na nossa casa, quanto na igreja. Quando a gente, às vezes, vê pessoas, eu estava comentando isso hoje com a Ivanete, tem pessoas que parece que não gostam de ter paz, nem na igreja, né? Procura inimizade, procura problema, cria conversa, e não tem paz, dá lugar ao diabo e se torna um deles, né? Que a Bíblia diz que os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, e o diabo estava no meio deles. Então não tem para onde a gente correr. Ele vai estar no meio dos filhos de Deus. Os filhos de Deus vêm adorar a Deus e ele vem no meio para perturbar. E se der lugar, irmão, ele vai acusar, ele vai chamar a atenção de Deus para dizer: olha, tem alguém aqui que está errado. Tem alguém que está errado. E ele quer botar a culpa até em Deus. Porque quando ele foi na presença de Deus para acusar Jó, ele botou a culpa em Deus. Ele acusou até Deus, ele disse: pudera Jó ser fiel, também tu enche ele de riqueza, enche ele de saúde, pudera, agora tira para ver. Até Deus ele quer acusar. Imagine nós, irmãos. Então nós precisamos estar atentos e ligados com Deus. Precisamos estar ligados com Deus todo tempo. Nós tínhamos um irmão que quando a Bíblia fala que é para buscar Deus sem cessar, ele disse que tinha um irmão que ficava de noite na laje, orando. Não, ninguém dá conta 24 horas, eu preciso, quando nós estamos acordados, estar ligado com Deus, seja no nosso trabalho, no trânsito, aonde a gente estiver, a gente tem que estar sempre falando com Deus, porque o diabo não tira o olho também da nossa vida, para nos acusar. Ele quer chegar na frente do Todo-Poderoso e dizer: olha, aquele lá é errado, aquele lá está errado. Ele quer achar uma acusação. E ele vem no nosso meio. Quando você pensa que não, levanta alguém com uma calúnia, com um problema, com uma conversa que não é verdade e tal, e ele quer nos acusar. Então nós precisamos estar atentos, ligados em Deus. E o que o diabo falar, irmão, deixa para lá. Ele vai, é o serviço dele, deixa ele trabalhar do jeito dele, deixa ele para lá. Vamos estar com Deus, vamos estar ligados com Deus. E Ele é quem nos dá a vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos visitante só, a Sueli, né? Que é visitante hoje. Não sei nem porquê, a Sueli faz parte. Não, a Sueli já faz parte. Principalmente no culto da tarde ela faz parte. Não, eu recebo sem carta, pode vir sem carta. Pode vir sem carta que eu recebo. Né? A nossa irmã, meu Deus, Celina, também, olha, é nossa, não precisa nem apresentar, já é nossa. Ela, se eu ficar apresentando ela como visitante, ela vai ficar até constrangida. Se ela me chama de meu pastor, como é que eu vou ficar apresentando ela como visitante, né? Não, mas vocês são muito bem-vindos, assim como todos são muito bem-vindos essa tarde, para a glória de Deus. Deus vos abençoe. Vamos ouvir a Sueli. Nossa pregadora já está aqui em nosso meio, irmãos. Não se preocupe, ela já chegou. Graças a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém. Tá baixo. Glória a Jesus, né? Então, irmãs, eu já me sinto daqui, né, Senhor? Então vamos louvar a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.
já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento, o dia da sua vitória. O seu choro não foi em vão, mas filho, a sua oração chegou no meu trono de glória. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo. Aleluias. Eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Aleluias. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. Aleluias. As lutas que estás passando estão pondo um fim. Aleluias. Levante a cabeça outra vez, enxugue o seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovada. Aramamaias. Aleluia. Ai, aramamaias. Eu creio, Jesus. A tua igreja crê, Pai. Aleluias. Oh, aleluias. Chorava com o rosto no pó, no vale pensava estar só, mas lá eu estava contigo. Eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, e na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. Aleluias. As lutas que estás passando estão pondo hoje um fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. Aleluias. As lutas que estás passando estão pondo um fim. Aleluias. Levante a cabeça outra vez, enxugue o seu rosto molhado, pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado. Aleluias. Pois filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Levante a cabeça outra vez. Aleluia. Aleluia, Jesus. É assim que Deus faz conosco. Nós passamos uma prova para que nós sejamos aprovados pelo Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade. Vamos ficar.
ficar de pé, nós esquecemos até de orar pelos ofertantes. Meu pastor esqueceu. Eu falei. E eu achei que ele tinha orado. Minha cabeça estava voando nessa hora. Vamos. Você tem condições de cantar um hino, Cíntia? A Cíntia vai louvar o Senhor assim que ele orar. E já está com a nossa pregadora nessa tarde. Amém? Pastor Vande orando pelos ofertantes que já ofertou, pela nossa peletrora. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu quero te apresentar aqueles que ofertaram nesta tarde, que o Senhor venha abençoar, continuar multiplicando no celeiro dos teus filhos, Pai. Aquele que não pôde ofertar, que o Senhor venha prover no lar e nada venha faltar, Senhor. Abençoe a tua serva, Senhor, que nesta noite será usada pelo Senhor, Pai. Abre os nossos corações, os nossos entendimentos para entender, guardar e praticar da tua palavra que vem do céu. Amém. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vou louvar o Senhor com o hino, dizendo que Ele é fiel em nossas vidas. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim.
fiel, Senhor, meu Deus, fiel, Ele é fiel, como Ele é fiel, Ele cuida de nós, e hoje nós podemos dizer que Ele é fiel, agradecer por mais uma campanha que o Senhor tem nos dado, a honra de estar na presença dEle. Ele é fiel à presença dEle, é fiel no nosso meio. Aleluia! Tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que não merecemos, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a nós. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel. Dá um bem-vindo para a nossa pregadora, a irmã Cíntia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Por essa vocês não esperavam, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Em 2 Samuel 6, onde era a nossa campanha, vamos agradecer ao Senhor essa tarde, porque o Senhor grandes coisas tem nos feito. E a presença dEle é que nos sustenta, amém? 2 Samuel 6, versículo 11 e 12. Eu leio 11 e os irmãos leem 12, amém? 2 Samuel 6, 11 e 12. Normalmente os pregadores agradecem, né, aos dirigentes, mas eu digo que a irmã me colocou na enrascada. Eu estou me tremendo todinha aqui, que aqui só tem pregador nessa igreja, só Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia de minha vida. Amém. Samuel 6, versículo 11 e 12. Eu leio 11 e os irmãos leem o 12. Amém? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém. Podeis assentar. Irmãos, a arca da aliança, ela representava a própria presença do Senhor. E Davi sabia disso. Davi sabia que a presença do Senhor, onde a arca da aliança estava a presença do Senhor. Não quer dizer que a presença do Senhor não anda conosco, porque não temos uma arca da aliança. O Senhor andava com Davi, porque o Espírito Santo já estava em Davi. Porém, Davi sabia e entendia o símbolo que era a arca da aliança. E Davi queria a arca da aliança com o povo de Israel. Ele queria que estivesse na capital, onde Davi estava, na casa de Davi. E ele falou: eu preciso buscar a arca, que estava na casa de... Não, antes. Abinadab. Estava na casa de Abinadab. Por que a arca estava na casa de Abinadab? Antes,
Samuel, a primeira profecia que Deus deu a Samuel, a primeira vez que Deus falou com Samuel, Deus falou para Samuel que os filhos de Eli estavam corrompidos e que Deus ia dar um jeito nisso. Porque muitos falam, o meu filho está no mundo e chora e quer que o filho venha para a presença do Senhor, e é claro que precisamos que os filhos estejam na presença do Senhor, que toda a nossa família, toda a nossa casa entenda que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Mas pior é quando os filhos estão na presença do Senhor e não o honram. Pior é quando os filhos estão na presença do Senhor e não sabem o privilégio que é estar na casa do Senhor. E não sabem o que é estar na presença do Senhor. E assim eram os filhos de Eli. E Deus revela para Samuel que ele vai fazer algo. E eles vão para a guerra. E quando chega na guerra, o que eles fazem? Leva a presença do Senhor para ganhar a guerra. Porque a presença do Senhor, estando presente, qualquer guerra é ganhada. A arca representava a presença do Senhor para que o povo de Deus soubesse que eles não precisavam de armas para vencer. Eles não precisavam de ficar lutando por alimento, porque tinha o alimento quando a presença do Senhor estava. Eles não precisavam de estar com armas, porque eles venciam, porque o Senhor estava com eles. Então a arca da presença do Senhor, a arca da aliança, representava isso. Que só a graça do Senhor nos basta. Só a graça do Senhor nos basta. Não precisamos de dinheiro, não precisamos de roupas novas, não precisamos de carros bons, não precisamos disso, nós precisamos da presença do Senhor. Porque quando nós temos a presença do Senhor, todas essas coisas são acrescentadas. Quando nós buscamos a presença do Senhor, todas essas coisas são acrescentadas. Mas os filhos de Eli não entendiam isso. Eles achavam que a arca da aliança era um amuleto, que eles podiam levar, que eles iam ganhar porque tinha um amuleto. E o Senhor fez com que os filisteus tomassem a arca e matassem os filhos de Eli. Quando chegaram lá para avisar Eli, falaram: olha, os seus filhos morreram. Mas quando falaram, a arca da aliança foi tomada, ele sentiu o peso. Então ele caiu e morreu. Quantos estão perdendo a arca da aliança e morrendo? Morrendo porque deixa a arca da aliança ir, quando não é para ir com quem está indo. Quantos estão morrendo porque deixa a presença do Senhor ir para onde não é para ir? Nós precisamos guardar a aliança que nós temos com o Senhor, guardar a presença do Senhor conosco. E muitas das vezes colocamos nas mãos de pessoas que não é para ser colocado. Colocamos em mãos de pessoas que não merecem ter a presença do Senhor. Colocamos e entendemos e achamos que aquelas pessoas vão cuidar da presença do Senhor, mas eles são hipócritas. E dizem que estão na presença do Senhor, mas farreiam com a presença do Senhor, em vez de adorar o Senhor. E o Senhor permitiu que os filisteus levassem. Só que Deus não deixa com o inimigo também. Quando chegou na presença dos inimigos, o Senhor os castigou, os feriu. E eles foram feridos de chagas. Foram feridos com úlceras. Eles foram feridos porque a presença do Senhor não fica em qualquer lugar. E tem gente que acha que a presença do Senhor fica em qualquer lugar e que pode tocar nos que são ungidos do Senhor, e que podem falar do nome do Senhor, e que podem falar no nome do Senhor e vai ficar tudo bem. Acham que a presença do Senhor é qualquer coisa, mas a presença do Senhor é coisa séria. E não adianta achar que vai levar e vai fazer e vai falar no nome do Senhor e vai ficar por isso mesmo. O Senhor é justo. O Senhor é justo e nada sai dos olhos dele. E o Senhor afligiu tanto aquele povo que eles falaram: não dá não. Não dá para ficar com a presença do Senhor aqui não. Onde nós vamos colocar a arca da aliança desse Deus, desse povo? Nós não podemos ficar. E aí falaram com os sábios e falaram assim: não, vamos devolver.
E quando nós devolvermos, nós ainda temos que ofertar, porque senão isso não vai sair de nós. Assim que o Senhor faz. Quando toma algo da gente, o Senhor faz devolver e devolver muito mais. Porque o Senhor, Ele é justo juiz. E ai daquele que toca na presença do Senhor, naquele que está na presença do Senhor, ou até mesmo nas coisas do Senhor. Tem gente que pega uma cadeira do Senhor e acha que o Senhor não vai fazer nada. Tem gente que pega uma coisa na cantina e acha que Deus não vai fazer nada. Ai daqueles que tocam nas coisas do Senhor. E eles tiveram que devolver devolveram e levaram para a casa de Abinadab. E a palavra de Deus diz que ficou na casa de Abinadab, só que lá na casa de Abinadab não se conta que aconteceu nada na casa deles. Não se conta que foi abençoado e nem que foi amaldiçoado. Nos filisteus foi amaldiçoado. E na casa do Senhor era abençoado. E por que na casa de Abinadab não foi abençoado? A Bíblia não relata. Mas eu digo que às vezes é porque a gente tem a presença do Senhor na nossa casa e nada nós fazemos. Então nem maldição e nem bênção vai vir para a nossa casa. A Bíblia diz, Deus disse que é pior que seja morno. Ele vai vomitar aqueles que são mornos. Ele vomita aqueles que são mortos. Ele não suporta aqueles que são mornos. Aquele que está com a presença do Senhor, mas nem o adora, nem o coloca em altares e nem o amaldiçoa, nem é um nem é outro. Nem é inimigo, nem é amigo de Deus. É aquele que tem a água que sai, que acha que vai sair água doce e amarga ao mesmo tempo. E isso não acontece. Tem gente que acha que é assim. E assim foi na casa de Abinadab. Nem teve bênção, nem teve maldição. Não teve nada. E que nós não deixamos isso acontecer na nossa vida. Que a presença de Deus venha fazer a diferença na nossa vida. Que a presença do Senhor venha fazer algo na nossa vida. E que seja algo de bom. Que não seja igual aos filisteus. Que não venha ser amargura, que não venha ser dor, que não venha ser doença. Mas que venha ser paz, como foi ali na casa de Obed-edom. Então Davi falou, vou buscar a arca da aliança na casa de Abinadab. Vou buscar lá, porque eu sei o que é a presença do Senhor. Eu sei o que a arca da aliança representa, é a presença do próprio Deus. E eu quero essa arca aqui. E Davi foi. Davi preparou carros novos. A Bíblia diz que eram carros novos para levar a arca da aliança. E muitas das vezes a gente procura a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor carro, a melhor casa. A gente procura o melhor. A gente sabe que a gente quer fazer o melhor para Deus, a melhor cortina, a melhor ornamentação, o melhor. Às vezes a gente se preocupa muito com o melhor carnal, aquele que a gente pega. A gente se preocupa muito em levar a presença do Senhor num local. Mas o que aconteceu? Ele pegou a arca, colocou naquele carro e os bois iam levando carro novo. Só que o Senhor não quer que nós levamos a presença dele no carro. Ele quer que nós levamos a presença dele nos lombos. Que nós levamos a presença dele em nós. Que nós levamos a presença do Senhor em nós e não em carros, em cavalos. Não, que nós levamos a presença em nós. E foi assim que aconteceu. Ele levou nos carros novos. Só que no meio do caminho, a arca foi caindo. E quando a arca foi caindo, Uzá correu para segurar. Só que aquele que segura a arca, aquele que segura a presença do Senhor de mau jeito, ele morre. E a pior morte, eu estava comentando com os irmãos esses dias, que a pior morte não é aquela morte que acaba a vida aqui, é a morte espiritual. Tem pessoas que perdem a vida espiritual, morre espiritual e vive por viver. E talvez está segurando a presença do Senhor de qualquer maneira e já está morto. E que nós não venhamos deixar isso acontecer conosco. Que nós não venhamos morrer por causa de segurar a presença do Senhor de mau jeito.
porque não cuidamos da presença do Senhor de mau jeito. Que a presença do Senhor venha estar em nós, e não em carros, e não em cavalos, e não em bois, em qualquer outro lugar, a não ser na nossa alma, na nossa vida, no nosso coração. E quando Uzá pegou, ele morreu. Davi ficou triste. Davi mudou até o nome daquele lugar. Ele ficou triste e falou: não, vamos colocar a presença de Deus em outro lugar. E buscaram a casa de Obed-edom. E colocaram na casa de Obed-edom a presença do Senhor, o símbolo da presença do Senhor. E eu estava meditando nisso e falando assim: meu Deus, mas Davi era segundo o coração de Deus. E Davi não observou isso, que era para ter carregado nos ombros. Que não era para ter carregado daquele jeito e que não poderia ficar segurando a arca de qualquer jeito, porque morreria. Deus já tinha falado. E eu fico assim: quantas vezes nós fazemos planos? Colocamos na presença do Senhor planos. Falamos na presença do Senhor nossos planos. Colocamos a nossa família na presença do Senhor. Oramos. E de repente nada acontece. E a gente fala: Senhor, por que nada aconteceu? Ah, Senhor, eu coloquei na tua presença. Senhor, eu vou buscar a tua presença. Senhor, eu não estou fazendo nada de errado. Senhor, eu só vim buscar a tua presença e de repente morre alguém. Os planos de Davi foram totalmente mudados. E a palavra do Senhor nos diz que os planos são feitos pelos homens, mas a última palavra vem do Senhor. E Davi fez o plano, mas a última palavra foi do Senhor. Tem coisas que não dá certo na nossa vida, mesmo a gente estando querendo buscar a presença do Senhor. Mas talvez é porque Deus quer te usar para abençoar outra pessoa. Talvez alguém tenha que morrer para outra pessoa ser abençoada. Talvez o nosso plano todinho é mudado. O nosso plano, o plano de Davi ali era levar aquele dia a arca da aliança. Mas ela teve que atrasar para abençoar outra pessoa. E muitas das vezes a minha e a sua bênção, a nossa bênção tem que ser atrasada para abençoar outra pessoa. E que nós não venhamos parar e reclamar do Senhor: mas por que, Senhor? Eu não quero, Senhor. Nós como seres humanos somos falhos. E nós vamos chorar quando o Senhor não fizer aquilo que a gente quer. Nós vamos chorar, nós vamos se perguntar o que foi que aconteceu de errado. E Davi foi para casa e foi se questionar o que tinha feito de errado, o que tinha acontecido. Porém, a arca da aliança foi para a casa de Obed-edom. E na casa de Obed-edom, a arca da aliança fez a diferença. E no meio do nosso povo, que a arca da aliança faça a diferença. Que a presença do Senhor faça a diferença no nosso templo, na nossa casa. Que a arca da aliança faça a diferença na nossa vida. Que onde nós passarmos, o Senhor venha mostrar para os outros que o Senhor anda na nossa vida, que o Senhor está na nossa vida, que o Senhor é presente na nossa vida, que a presença do Senhor está na nossa vida. E foi assim na casa de Obed-edom. Obed-edom não foi lá em Davi. Outras pessoas chegaram a Davi para dizer: lá em Obed-edom já está 3 meses sendo abençoado. Não só Obed-edom, mas toda a sua casa está sendo abençoada. Eu acho lindo como toda a casa de Obed-edom estava sendo cuidada. Porque às vezes só nós somos crentes na nossa casa. Na minha casa, graças a Deus, toda a minha família serve ao Senhor. Mas existem casas que só tem um que serve ao Senhor. Mas o Senhor abençoa. Eu não sei como eram os filhos de Obed-edom, eu não sei como era a esposa. Não nos relata como é que era, mas diz que todos foram abençoados. Todos foram abençoados. Eu acho lindo que também acontece isso na casa da irmã. Esqueci
esqueci o nome agora. Irmã Cláudia, estou nervosa, irmã Cláudia. Na casa da irmã Cláudia. Quantos testemunhos a irmã Cláudia não trouxe aqui? Porque o Senhor tem feito. Porque o Senhor tem cuidado. Porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias, porque ela carrega a presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem feito isso no nosso meio. Não importa como os filhos estão, mas se você estiver na presença do Senhor, o Senhor vai abençoar. E na hora certa, o Senhor vai trazer de volta eles aos caminhos do Senhor também. O Senhor, Ele cuida, Ele trata, Ele sabe cuidar de cada um. E ontem, irmã Cláudia, eu vi a senhora chorando. Se eu vi, irmã Cláudia, quem dirá o Senhor? As suas lágrimas têm chegado ao céu, viu, irmã Cláudia? E o Senhor, Ele viu a sua dor. Eu que sou humana vi a sua dor. Quem dirá o Senhor que te sonda, que te conhece quando você deita e quando você levanta. Irmã Cláudia, o Senhor vai colher as suas orações. Ele já tem colhido. E no tempo determinado o Senhor vai trazer. No tempo determinado o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor vai fazer porque Ele fez e Ele faz. E através daqueles que buscam o Senhor traz a presença do Senhor para dentro da casa. E quando nós trazemos para dentro da nossa casa a presença do Senhor, não é em vão. Não é em vão estarmos buscando ao Senhor. E por muitas das vezes a gente pergunta: Senhor, mas eu te busco tanto, Senhor, mas na minha casa está assim, está assim, está assim. E o Senhor vem dizendo: não pare de buscar. Não pare de buscar a presença dEle, porque Ele muito mais fará. Porque Ele é poderoso para fazer além dos nossos pensamentos. Às vezes a gente quer no nosso tempo e a gente diz: é bom, é agradável aos meus olhos. Mas a palavra do Senhor diz que bom, agradável e perfeito, só a presença dEle. Só Ele tem o que é perfeito. Às vezes aos nossos olhos é tão agradável, aos nossos olhos é tão bom, mas perfeito, só Ele sabe. Só Ele sabe o momento da sua presença fazer o que tem que ser feito. Só Ele sabe o tempo certo. Eclesiastes 3 diz que tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Na terra, tudo tem um tempo determinado. E nada sai dos olhos do Senhor, nada sai da presença do Senhor, nada sai dos conformes do que o Senhor quer fazer. E às vezes até a maldição, que foi a morte daquele rapaz, de usar, até a morte traz bênção para os que o amam. A Bíblia diz que tudo coopera para aqueles que amam ao Senhor. E até a morte daquele rapaz trouxe bênção àqueles que amavam o Senhor. Obed-edom cuidou daquela arca. Eu imagino Obed-edom cuidando daquela arca de uma forma diferenciada assim. Eu imagino ele cuidando todos os dias. Quando ele acordava, ele adorava o Senhor. Quando ele olhava aquela arca, ele adorava o Senhor. Ele se sentia indigno de estar com a presença do Senhor na sua casa. Como nós somos indignos. Nós não somos dignos de estar na presença do Senhor, mas pela sua misericórdia. Ele nos tem sustentado na presença dEle. E porque estamos na presença dEle, Ele traz bênção não só para nós, mas para toda a nossa família. E quando Davi ficou sabendo daquilo, Davi disse: eu vou buscar a presença do Senhor. O Senhor já não está mais tão zangado, já não vai me matar não. E dessa vez eu vou levar a arca da aliança do jeito que o Senhor determinou. E colocou o Senhor, Davi levou os levitas para levar a arca da aliança. E levaram a arca da aliança. E a cada 6 passos eles sacrificavam ao Senhor. E eu achei interessante que Davi, ele não esperou chegar lá no destino da arca. Ele começou a adorar. Ele começou a adorar antes de ter, porque ele não tinha certeza se ia chegar lá. Porque da outra vez, no meio do caminho, aconteceu algo que não pôde levar. E o que nós podemos trazer para os dias de hoje
é que nós devemos adorar o Senhor antes mesmo de estar com as nossas bênçãos nas nossas mãos. Nós precisamos aprender a adorar o Senhor, mesmo que nada esteja acontecendo, mesmo que os nossos planos tenham sido mudados. Nós precisamos adorar o Senhor por quem Ele é e porque a presença dEle está em nós e não apenas em uma coisa que estamos levando. Mas quando nós pegamos a Arca da Aliança e levamos conosco, precisamos adorar antes mesmo de receber o nosso milagre. E Davi foi e adorava ao Senhor a cada 6 passos. E quando chegou lá, Davi estava com as suas vestes reais. E ele rasgou, e ele pulava, a Bíblia diz que ele pulava como nunca. Ele se alegrava como nunca, porque ele tinha conseguido a presença do Senhor. E que nós venhamos nos alegrar de estarmos na presença do Senhor, que nós venhamos ser felizes e nos alegrar e pular. E quando fala isso, diz que a esposa dele, a Mical, ela olha e zomba dele. E diz, para que isso? Para que ele fazer isso? E eu me lembro que uma vez estávamos reunidos jovens e um jovem falou para mim, não sei para que tanto grito, não sei para que ora tão alto, não sei para que dá glória tão alto, você acha que Deus é surdo? Um irmão da igreja, um jovem da igreja, crente. E às vezes nós somos zombados pelos próprios irmãos da igreja. Diz, eu não sei para que tanto. Eu não sei para que falar tão alto. Eu não sei para que gritar. Eu não sei para que cantar tão alto. Eu não sei para que fazer isso. Mas nós que temos a presença do Senhor, nós sabemos que é porque a presença do Senhor é tão grande, tão maravilhosa, que não dá para você falar baixinho, não. Não dá para você ficar quietinho, não. Dá vontade de saltar, de pular, de gritar, de cantar, de rasgar as vestes, como Davi fez aquele dia. E Davi pulou e cantou e gritou. E depois depois de toda aquela alegria que Davi fez, Davi abençoou a todos. Abençoou todos aqueles. E nós devemos fazer isso. Quando nós formos abençoados, que nós não venhamos deixar só para nós. Que nós venhamos abençoar outras pessoas também. Que nós venhamos olhar para o próximo também. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tive uma faculdade bem difícil para mim. Eu tinha muita dificuldade. E direto eu chorava muito, eu dizia que ia desistir. E aí eu lembro que minha mãe falava assim, minha filha, se estiver fazendo mal, pode desistir, nós não vamos achar ruim não. Se você quiser desistir, você pode desistir. Né? A mãe com um olhar de tadinha, sofre tanto, né? E aí, eu sofria muito. E aí, eu lembro que a minha irmã falava, não, você não vai desistir, não. Você não vai desistir, porque eu consegui. E se eu conseguir, você também vai conseguir. E às vezes Deus nos coloca em provas, em situações, porque a faculdade dela também não foi fácil. No meio da faculdade dela, ela teve que passar por muitos problemas sentimentais. E ela sofreu muito, mas ela não desistiu. E porque ela não desistiu, ela não deixou eu desistir. Então, se você não desistir, não deixe que o teu próximo desista também. Segura na presença de Deus e não deixe que o teu próximo desista. Quando você tiver com a tua bênção na mão, não somente comemore e não deixe que o teu amigo desista. Olhe para o teu próximo e diz, você vai conseguir. Olhe para o teu próximo e diz, você vai conseguir porque eu consegui. Não deixe a bênção só para você, mas use a bênção do Senhor para abençoar outras pessoas também. Porque nós somos canais de bênção do Senhor. E por muitas das vezes Deus nos permite passar por provações. Que às vezes a gente diz, Senhor, mas por quê? Para te dizer que você dá conta. E para depois você dizer, eu dou conta, o meu próximo também dá conta. Eu dou conta, o meu irmão também dá conta. Eu dou conta, então nós vamos dar conta. Vamos dar
nas mãos e dizer para os outros: nós vamos vencer, nós vamos levar a presença do Senhor e nós vamos pegar uma causa do outro. Quando você souber que um irmão está sofrendo, pegue a causa dele também. Ore por ele, vamos um orar pelo outro, porque através da nossa adoração ao Senhor e através das nossas orações, nós vamos dar conta de qualquer batalha, porque nós temos a presença do Senhor do nosso lado, porque nós temos a presença do Senhor conosco. E quando nós temos a presença do Senhor, a presença do Senhor pode fazer todas as coisas. Nada é impossível para o Senhor. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tem coisas que nós não sabemos como vai ser, como irá acontecer, mas clame ao Senhor, que Ele tudo fará, coisas firmes que nós não sabemos. E quando Mical chegou para ele, depois que ele abençoou todo aquele povo, Mical chegou para ele e disse: mas tu estava lá pulando, rasgaste as tuas vestes, estava como um qualquer, na frente daquelas mulheres. Olha quem tu se tornou. E Davi estava com a presença do Senhor. Davi diz: eu sou aquele que o Senhor não rejeitou como teu pai. Eu sou aquele que o Senhor me escolheu e rejeitou o teu pai. E muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, quando nós recebemos aquela bênção e a gente não fica calada, a gente grita mesmo, a gente comemora mesmo, a gente canta mesmo, a gente louva mesmo ao Senhor. E vem alguém querendo falar: não faz isso não, para de ser besta, você está como louco, você está como os qualqueres. E o que a gente tem que fazer? Não parar e adorar o Senhor. Mical, foi duro para Mical. Mical não pôde gerar. E quantas pessoas não pode gerar porque tocou em quem estava adorando ao Senhor? Quantas pessoas não podem gerar um milagre porque pensaram que podia tocar no Senhor, que podia tocar naqueles que estavam na presença do Senhor? O Senhor, Ele é justo juiz. E Ele foi justo juiz com Davi. E Mical não pôde gerar. E Davi foi muito honrado perante aquelas mulheres que viram Davi rasgando as vestes. O Senhor, Ele tem honra para quem adora ao nome dEle. Não importa a situação que você está. Não importa o que está acontecendo na tua vida. Não importa se criticam a tua adoração, ou se dizem: tu não é crente porque está assim, tu não é crente porque falta, tu não é crente porque chora tanto, tu não é crente. Saiba que a presença do Senhor, independente das zombarias, vale muito mais do que estar agradando o ser humano. Então procure adorar e agradar ao Senhor quando a vitória chegar. E vamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem feito coisas grandiosas neste lugar. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, o Senhor, Ele tem nos fortalecido. Assim como foi com Davi. Davi foi muito abençoado porque ele priorizava a presença do Senhor. E que nós venhamos priorizar a presença do Senhor. Que nós venhamos fazer segundo a palavra do Senhor, conforme Davi fez. Que nós venhamos saltar e nos alegrar. Que nós não venhamos nos conformar quando não sentimos que a presença do Senhor está conosco. Que nós venhamos nos incomodar e querermos sempre estar na presença do Senhor. Desde já agradeço a minha oportunidade. Vem, irmãos, na frente para nós orarmos.
Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Amém. Obrigada por essa oportunidade. Nós queremos agradecer a todos vocês que aqui esteve presente, a pregadora desta tarde. Eu sei que ela estava aflita, eu estava aflita por ela, mas falei para ela que Deus ia abençoar e Deus abençoou. Começou as agendas, viu? E eu quero chamar ela aqui para nós orar por ela. E o nosso pastor vai orar nessa tarde pela minha mãe, que pediu oração. Ela queria estar aqui, acho que alguém conversou ela de não estar aqui hoje. Porque ela queria vir mesmo sentindo dor. E pela irmã Elionai, que pediu oração, tá?
pela saúde dela. Irmã Marilene, vem orar pela Cíntia, e a senhora já... Aí o pastor ora pelas irmãs que estão doentes e já termina. Ali tem um lanche para nós, que cada um de nós trouxemos. E vamos que vamos, segunda-feira tem mais. Deus continue abençoando a cada um. Deus abençoe a cada um que vieram, que tiveram vindo na campanha, que vieram hoje.
Deus abençoe a Cíntia que abriu a agenda dela hoje. Deus abençoe a todos. Continue abençoando. Vai então, para terminar. Pai eterno, te agradecemos, Deus, por estar na tua casa. Obrigado, Deus, pela tua presença, pela tua palavra, Deus, pelo teu agir no nosso meio. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço, Senhor, que tu continue abençoando a cada um. Senhor amado, eu te apresento a irmã Caetana, tua filha, Deus, e repreendemos toda enfermidade, toda inflamação, infecção, toda dor, Senhor. Vai tirando, Deus. Ela é tua filha, ela é tua serva, e ela está lá, Senhor, impaciente por não estar na tua casa nessa tarde. Tu sabe que ela gosta de fazer a tua obra, de estar na tua casa. Então cura a tua filha, Deus. Repreenda aquela dor, aquela inflamação. Repreenda, Deus. Tira todo o mal, Deus. Abençoe Eli, Senhor. Visita, Deus. Trabalha na mente, na alma, no coração, no físico. E abençoe aquela vida, Pai. Abençoe, Deus, a cada um de nós que aqui estamos reunidos. Deus, leve-nos em paz ao nosso lar, nos guardando, livrando de todo mal. Nos abençoe, Senhor, nessa noite desse dia, nesta semana, dê uma semana abençoada. Tudo para a glória do teu nome, no nome do teu Filho Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, e todos digam...